Vamos lá, pessoal do sexto ano, continuar nossos estudos aí. Pega a apostila aí, a aula passada a gente corrigiu todas as atividades. Espero que todo mundo arrumou aí para ficar correto na apostila e para poder ficar mais fácil para estudar depois, né? E aí eu parei aqui no catação. Nós estamos falando sobre as formas de separar misturas, certo? Então, qual que é uma forma aí que a gente tem de separar? Uma das formas que nós temos de separar é a catação. A aula passada a gente já viu filtração, decantação, floculação, e agora a gente vai continuar na catação. O que é o método de catação, pessoal? É o método mais simples e o que todo mundo já deve ter utilizado em algum momento da sua vida aí. É você catar, o nome já diz catação, então você vai catar alguma coisa que está misturado em outras coisas, né? Então, por exemplo, se eu tenho latinhas de alumínio misturado com outros lixos, com pratinho descartável, copo, e eu quero só as latinhas, eu vou lá e vou fazer o processo de catação. Vou lá e vou catar as minhas latinhas que está misturado nos outros materiais. É muito utilizado aí pessoal que cata esses materiais para vender depois. E aí nós temos aí a coleta seletiva. O que é a coleta seletiva? Para evitar essa catação nos materiais recicláveis, nós temos o processo da coleta seletiva, que é onde eu já vou separar materiais orgânicos, né, restos de comida, de plástico, de metais, já deixo tudo separado nas lixeiras, pois esse processo vai facilitar depois para que seja feita aí a reutilização dos materiais, né, a reciclagem. Por que separar os resíduos sólidos urbanos? Então, por que a gente precisa fazer essa seletiva aí dos materiais? Para que eles possam ser depois reaproveitados, né, pessoal? Lembrando aí que o nosso material, as matérias-primas aqui nós estamos no planeta Terra, elas são finitas, né? Então nós não temos como fazer novas jazidas de ferro, de alumínio, né? Então alguns têm mais no planeta Terra, outros têm menos, mas são materiais finitos, né? Uma hora pode acabar. E outro porque nós não temos aonde depositar tanto lixo, então nós precisamos fazer a seletiva dos lixos para que a gente possa reciclar e reutilizar de novo essas latinhas, usar esse alumínio e outros materiais, ferro, plástico, né? O plástico polui muito, principalmente aí os mares, entope bueiro. Então a gente tem que fazer, se a gente produziu esse lixo, nada mais certo do que a gente dar o destino correto para ele, e o destino melhor é a gente reutilizar para não precisar estar extraindo mais e estar utilizando esse que já está pronto. E aí, alguns materiais já são bem batidos, né, só por causa que tem um valor agregado, como as latinhas de alumínio. Tem bastante pessoa fazendo a catação, fazendo a coleta desses materiais para vender, porque tem um valor mais elevado, coisa que não acontece com muitas garrafas PET, porque o plástico acaba sendo muito barato, né? Aí agora recentemente parece que tem uma lei que os produtores de refrigerante eles têm que reciclar pelo menos lá, parece que 20% da quantidade que eles produzem de novas embalagens, que é uma forma de forçar eles a reciclar, porque para os catadores acaba não sendo viável, porque é muito barato o plástico, né? Só que para a natureza é importante a gente faça esse reciclagem para não estar poluindo mais. Depois vocês vão dar uma lida aqui nesse texto, né? Tá contando algumas coisas a mais aí, algumas curiosidades. E aí nós temos a compostagem. Compostagem não é uma forma de separar de mistura, mas como a gente está falando aqui de coleta seletiva e falando da catação, aí ele trouxe a compostagem. Então, uma vez que eu já separei o material lá, separei meu alumínio, meu plástico, vidro, e separei os materiais orgânicos, que geralmente são restos de comidas, né, casca, restos de comidas. O que eu faço com aquele resto de comida? Uma vez que já está separado, a gente pode fazer aí a compostagem. O que é a compostagem? Lá naquela casca dos alimentos, no resto dos alimentos, eles são cheios de nutrientes. Esses nutrientes eles vão voltar a ser nutrientes assimilável aí pelas plantas, então vai se tornar um adubo. Então eu vou pegar esses restos de alimento e vou deixar que as bactérias e fungos trabalhem, né, façam a degradação desses minerais, desse resto de alimento, para voltar ele na forma dos minerais que são absorvidos pelas plantas. E aí vai se tornar um adubo aí rico nos diversos minerais que a planta precisa. Então eu faço um adubo, né, com os restos de alimento e casca,
eu consigo fazer adubos para me usar em uma nova plantação e fazer o ciclo dos nutrientes. Depois também vocês vão dar uma lida aqui, né? Tem umas curiosidades. Outro exemplo comum quanto esse simples é a forma de separação e o grão do feijão antes do cozimento. Antigamente, pessoal, hoje em dia não, a gente compra os pacotinhos, o feijão já vem bonitinho. Antigamente, quando você comprava, o pessoal que plantava lá nas fazendas, na hora que trazia o feijão, vinha com pedras e outras coisas misturadas, pequenas pedrinhas e outras coisas, e precisava fazer a separação. Como aqui na imagem aqui, ó, fazia uma separação, tinha que fazer a catação desse feijão, tinha que separar o feijão das outras impurezas. E eu fazia através da catação, tirando sementinha por feijão, e o que ficava ali de pedrinha, um pedacinho de madeira, era descartado e eu tinha o feijão limpinho para cozinhar. Ou então, ou tinha algum feijão podre no meio, eu já fazia essa catação e tirava, e eu ficava só com o feijão bom para ser cozido. Hoje em dia quase não, muito difícil, porque esse feijão que a gente compra embaladinho já vem pronto, limpinho, mas é muito utilizado por quem mora em fazenda, ainda planta o seu feijão, né? E aí nós vamos para mais uma forma de separação, que é o peneiramento, né? Lá nós vimos a aula passada sobre a filtração. Filtração geralmente é quando é um líquido, né? Agora o peneiramento é quando eu estou falando de duas misturas sólidas, né, pessoal? Então eu tenho que ter misturas sólidas. E eles têm que ter diferente tamanho, porque se for do mesmo tamanho eu não consigo separar. Por exemplo, tem um feijão preto e um feijão colorido, e eu quero separar eles. Pelo peneiramento não vai dar certo, porque os dois têm o mesmo tamanho. Então eu preciso ter materiais de tamanhos diferentes. Por exemplo, que é muito usado aí na construção civil, eu tenho que separar a areia da pedra, né? Aqueles cascalhos que vem misturado na areia. Para mim ter areia pura, principalmente para fazer o reboco da parede, eu não posso ter pedrinhas, senão esse reboco da parede não ia ficar lisinho. Aí eu tenho que fazer o peneiramento dessa areia. E através dessa forma de separação de mistura, o peneiramento, eu separo. As pedras não passam na peneira. Aí é claro que tem peneiras de várias grossuras, né, de vários tamanhos, dependendo do que eu quero peneirar. Por exemplo, essa peneira que a gente tem em casa para coachar é bem pequenininho os buraquinhos. Aqui na construção civil já pode ser um pouco maior, porque as pedras geralmente são maiores que eu quero reter. Então, olha lá, eu tinha areia misturada com pedra, fiz o peneiramento, separei as duas misturas, né? Separei a mistura, separei os dois produtos, pedra para um lado, areia para o outro. Então, e lá no tratamento da nossa água, pessoal, que a gente já falou na passada, o primeiro tratamento que eu tenho da água é fazer a peneiração. Por mais que eu estou falando agora de líquido, mas posso utilizar o nome de filtragem, mas peneiramento também, porque nessa água vem misturado galhos, folhas, e eu uso uma peneira para segurar esses primeiros resíduos, né? Resíduos grandes. E aí depois que vai para aquele tratamento de decantação, de floculação, que é para tirar partículas menores que estão misturadas na água. E agora, pessoal, vocês dão uma pausa aí no vídeo ou deixa para fazer no final, vocês já vão responder essa pergunta aqui, ó, pergunta 16. E vamos dar continuidade aqui na nossa aula. Separação magnética. Para que serve a separação magnética? Geralmente quando eu tenho uma mistura, geralmente nesse caso vai ser sólido, né? Por exemplo, tem uma areia misturada com pequenos pedaços de ferro e eu quero fazer a separação, eu uso um ímã, o ímã vai puxar os pedacinhos de ferro e aí a areia vai ficar separada. Ou poderia ser aí pó de ferro misturado com areia, ou inúmeras outras, mas eu sempre vou ter que ter uma substância que seja atraída pelo ímã, né? Que seja eletromagnética. Então, se eu tenho uma mistura onde um consegue ser atraído pelo ímã, eu coloco o ímã separa, vai trazer toda essa substância, vai ser puxada, a outra vai ficar separada, né? Então, tem que ter, para ocorrer a separação magnética, tem que ser com uma substância, pelo menos uma das substâncias, quer dizer, tem que ser só uma, né? Porque se for as duas vão ser atraídas. Então, eu tenho que ter uma substância que seja magnética, para me puxar com o ímã. A outra vai ficar sem se mexer. Siderúrgica ganha qualidade com a separação de reciclagem. E aqui ele vem trazendo uma utilidade do nosso separação magnética, né? Então, por exemplo, lá nos ferros velhos,
Primeiro tem a primeira separação, aquela manual, tira o que é plástico, o que é ferro. Mas por último, depois que aquele ferro tá ali tudo misturado, sendo triturado, eu uso um imã bem grande, né, onde ele vai puxar apenas o ferro e o restante de materiais que ficou vão ser depositados no fundo. No final eu tiro todo o ferro e ficou os outros materiais que não são ferrosos no fundo. Aqui nós temos mais uma, então você vai fazer essa questão 17 aí. E vamos para mais uma separação. Você pode pausar e já fazer agora ou deixa para o final. Centrifugação. Para que serve a centrifugação, pessoal? A centrifugação nada mais é do que eu acelerar o processo de decantação. Ele vai correr normalmente se ele ficar lá parado sozinho, só que vai demorar muito tempo. Então, o processo de decantação pode ser muito lento se a diferença de densidade entre as substâncias que se busca separar for muito pequena. Quando a densidade são bem grandes, a diferença de densidade, quando eu parar de agitar, logo eles já vão começar a separar. Mas se eles tiverem densidade muito próxima, eles vão ir demorando para separar. E aí, às vezes, eu não posso ficar esperando lá um dia ou 2 dias para que essas misturas se separem. É o que acontece muito no sangue em laboratório, pessoal. Eu já mostrei lá na imagem passada, se eu deixar ele quietinho lá, ele vai se separando. Só que às vezes leva um dia e pouco para ele se separar. E eu preciso fazer o exame logo, né? Eu preciso dar continuidade. Não posso deixar aquele sangue lá o dia inteiro esperando ele sedimentar, ele se decantar. Então é muito utilizado o processo de centrifugação. Eu acelero o processo de decantação. Por causa da velocidade, o que é mais denso vai se separando. O que tem a densidade maior vai para o fundo, o que tem a densidade menor vai subindo. Então, centrifugação nada mais é do que o mesmo processo da decantação, só que eu acelero. Esse meu sangue que ia demorar o dia inteiro para se separar, eu separo ele aqui em 3 minutos para ele estar separado. Claro que aí tem as velocidades, por exemplo, o sangue ele gira aqui em torno de 3.000 voltas por minuto, né? Então ele gira bem rápido para conseguir agilizar esse processo. E aí ele separa o sangue aí. Então, gravar lá com centrifugação é o mesmo processo de decantação, só que mais rápido. Eu agilizo o processo, eu faço a separação mais rápido. Quando eu começo a girar esse produto meu que está na centrífuga, o que tiver mais pesado vai descer, o que tiver mais leve vai subir. E eu separo ele rapidamente. Levigação. Então, a levigação é quase um processo inicial de centrifugação, né? Mas não é porque foi muito utilizado no garimpo, por exemplo, o ouro vinha misturado com areia. E aí eu colocava água no meio e rodava esse balde. Como o ouro é um metal, ele é mais pesado, ele é mais denso, ele se concentrava bem no meio da minha tigela. E a areia era menos denso, ia saindo com a água e o que ficava separadinho, eu conseguia retirar bem no meio aquele ouro meu. Então quando eu mexia a areia misturado com ouro e água, o ouro ia se concentrando bem no meio da tigela e aí eu conseguia pegar o ouro separado do resto da areia. Então foi muito utilizado aí na época hoje não, né? Hoje a extração de ouro utiliza maquinários, mas antigamente, quando era feito manual, era um processo utilizado aí. E aí eu tenho o processo de ventilação. Quando que eu vou utilizar o processo de ventilação? Geralmente na minha mistura eu tenho algo muito leve e algo pesado. E eu quero fazer a separação desse material, eu utilizando o vento vai tirar esse produto mais leve, vai ficar só o outro mais pesado. Por exemplo, sei lá, arroz descascado, eu quero tirar a casca do arroz, eu coloco um ventilador virado nesse produto, conforme eu vou mexendo, o vento leva as cascas, o arroz cai de novo, eu fico com o arroz separado das cascas. Ou por exemplo aí, tenho grãos misturado com folhas e quero separar, a folha é leve, o vento consegue carregar, o grão não, o grão é pesado. Então eu jogo essa mistura para cima, o vento retira as folhas, o grão cai, eu separei o grão das folhas. Certo, pessoal? Aí
Deixa eu voltar aqui onde nós paramos, que eu estava ali para baixo. Então nós paramos aí na ventilação, que eu quero separar algo muito leve de algo mais pesado. Eu utilizo o vento para tirar essa parte mais leve da minha mistura. Dei exemplo lá do grão do café com a folha, da casquinha do arroz misturado com arroz. Eu consigo tirar através do vento. Vocês acabam utilizando isso aqui muito quando vocês estão com a folha e querem tirar as casquinhas do lápis que vocês apontaram. Vocês assopram para separar a casquinha do lápis do seu material escolar, né? Aí acaba sujando tudo o chão. Vocês usam um pouco essa separação aqui de ventilação, pessoal. E agora vocês vão fazer a atividade 18 na página 48 até a página 50. Então, página 48, 49 e 50. Todas essas atividades aqui. Você vai ter aí até a próxima aula para me enviar. Então, não precisa fazer correndo. Se acabar a nossa aula e começar outra, você pode deixar para fazer depois outro horário, como tarefa. Mas vai ter ainda bastante tempo, né? São 2 aulas, então você tem tempo ainda para fazer essas atividades. Aí terminando, você me envia até a próxima aula. A data para entrega vai ser até a próxima aula. Certo, pessoal? Qualquer dúvida, eu estou online ali para ajudar vocês a responder alguma questão. Se tiver em dúvida, se tiver com dúvida em alguma forma de separação, também estou ali para ajudar vocês. Bom estudo, até a próxima aula aí.